Você sabe me dizer o que Jesus Cristo veio nos ensinar? Talvez na sua cabeça passe salvação, talvez na sua cabeça passe amor, mas eu quero te dizer que não foi exatamente isso que ele veio nos ensinar. Não foi exatamente isso que ele veio trazer para nós. Talvez isso possa causar alguma polêmica e talvez dar uma balançada do que você já tenha aprendido a respeito desse assunto. Mas eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai ter muito mais clareza sobre a sua missão, sobre a sua evolução, a partir daquilo que realmente Jesus veio nos ensinar e trazer como aprendizado. Esse é o episódio 2 da nossa série especiais de Natal aqui do Pod Paz Global. Eu já quero começar esse vídeo dizendo para vocês que o meu objetivo aqui não é causar uma polêmica, mas realmente trazer um ponto de vista diferente a respeito desse assunto, a partir de estudos, a partir de outras informações que nós, como humanidade, estamos tendo acesso a respeito desse assunto, né? Da figura de Jesus Cristo, não apenas pelo viés das religiões, mas pelo viés da espiritualidade universalista, ou seja, uma visão desvinculada das religiões. E eu já quero começar te dizendo que um ponto de vista muito interessante a respeito de Jesus, principalmente para você que às vezes tem um bloqueio, sabe, em relação à espiritualidade, não consegue se aproximar muito desse assunto, não consegue, às vezes pode ser que tenha se fechado, né, diante de algum ensinamento que não fez sentido para você, é que Jesus Cristo, ele não fundou religiões, né, Jesus Cristo, ele não fazia parte de nenhuma religião, ele era uma figura com a energia crística, ou seja, ele veio com uma missão muito específica, ele encarnou aqui, né, no planeta Terra, que nós estamos aqui atualmente, e ele veio com uma missão muito específica, assim como outras pessoas, né, outros espíritos também têm missões específicas aqui no planeta Terra. Ele, claro, foi um dos espíritos mais grandiosos que já estiveram entre nós, que trouxe realmente muitos ensinamentos, e é sobre isso que eu queria falar com você hoje. O que realmente Jesus Cristo veio nos ensinar? Qual foi o propósito de tudo que ele viveu aqui na Terra? E o que realmente nós podemos, como espíritos, absorver de tudo que ele deixou, de tudo que ele falava, né, na época em que ele esteve aqui, de tudo que ele proclamava diante das pessoas que o seguiam, diante de todas as coisas complicadas e das coisas boas também que ele viveu aqui entre nós. Então, vamos direto ao ponto. Não tem como não comentar o fato de que nós estamos aqui como humanidade nessa necessidade de evoluir, como espíritos e como coletivo, né? Ou seja, a todos os planetas, né? Mas olhando para o planeta Terra, nós temos esse caminho de evolução. A partir da evolução individual, também influencia na evolução coletiva. Então, parando para olhar, né, para a época em que Jesus esteve conosco, era uma época muito turbulenta, uma época em que a gente pode dizer que o mundo vivia realmente afundado nas sombras, digamos assim, né? Então, sempre que acontece algo nesse nível, sempre que o planeta está num momento de buraco, digamos assim, realmente a espiritualidade envia uma figura muito combatente, uma figura com uma missão muito específica para poder fazer um movimento e poder trazer uma mudança, fazer uma mudança naquela perspectiva, né, que ao invés de continuar a evolução necessária, está, digamos assim, né, vamos usar essa palavra, involuindo. Então, um dos grandes objetivos da vinda de Jesus Cristo como figura espiritual para o planeta Terra foi realmente essa alavancagem da evolução da humanidade. Ele veio para um momento específico, deixar ensinamentos específicos, que muitas vezes não eram compreendidos naquela época, porque o objetivo era realmente que as pessoas que começavam a ter um entendimento, começavam a ter uma abertura de clareza, acessassem esses conhecimentos e aí propagassem, digamos assim, né, e também aplicassem nas suas vidas aquele ensinamento para poder cumprir, para poder se cumprir um dos grandes objetivos da humanidade, que é a evolução do planeta. Então, esse é um, né, dos ensinamentos, digamos assim, um dos grandes objetivos da vinda dessa figura tão especial aqui para o nosso planeta. E quando a gente fala também de Jesus como uma figura salvacionista, na minha opinião, a gente está reduzindo muito o que ele veio fazer, né? Jesus, ele não queria ser idolatrado, ele não veio para ser idolatrado, ele não veio para ser colocado num pedestal. É claro que, diante da grandeza dele, é até entendível, né, que a gente olhe para ele dessa forma. Mas as pessoas muitas vezes passam por cima, né, ficam só com esse viés da salvação, fundado pela religião, e acabam se esquecendo do que ele realmente queria para as nossas vidas, o que ele realmente veio despertar dentro de nós como espíritos, né? E é legal falar isso também, porque muita gente tem Jesus como uma figura distante, né? Como uma figura inalcançável, assim como Deus, digamos assim, né? Mas, a partir do momento que Deus é o todo e Jesus é o seu filho, né, como muitas pessoas falam, Jesus também já foi, digamos, um espírito como nós. A diferença é que ele está num nível muito maior de evolução, num nível muito mais alto, né, de tudo que ele já viveu, e ele teve que realmente diminuir a sua frequência energética para estar entre nós,
porque ele realmente já estava num grau de evolução muito mais alto. E quando ele veio aqui para a Terra, né, e olhando para tudo que ele viveu, muitas pessoas tiram a conclusão de que ele veio deixar só o ensinamento do amor, por exemplo, né, de nos amarmos uns aos outros, e tendo principalmente ali os mandamentos, né, como o viés dos ensinamentos dele, e com certeza os mandamentos são um viés muito legal de aprendizado, né, para aquela era em que já se olhava para os mandamentos, e para esse momento que nós estamos também. Mas a gente tem que ir um pouquinho além disso, né, e quando a gente tem a visão da evolução da humanidade, da evolução dos espíritos, o principal ensinamento que Jesus veio deixar para nós é a capacidade, a necessidade de nós nos libertarmos das amarras do nosso ego. Então, por trás de todos os ensinamentos que ele falava, os provérbios, tudo que ele citava, não estava uma salvação distante, não era uma salvação de um lugar lá no futuro, ou algum momento em que ele ia retornar e tirar a gente dessa prisão e levar a gente embora daqui, digamos assim. Não existia um outro lugar. O que existe é, eu sou a verdade e a vida, não é verdade? Não é isso que ele falava? Então, a partir dos ensinamentos dele, ele queria que a gente acessasse essa verdade e essa vida dentro de nós. É esse o ensinamento que ele veio deixar. Para que a gente consiga evoluir como espírito, a gente precisa encarar as nossas sombras, a gente precisa encarar as amarras, né, que a vida nos traz. Então, o ego, principalmente, ele nos coloca muito nessa posição de comparação, né, de culpa, de muitas vezes não perdoar as pessoas, não perdoar a nós mesmos por alguma questão que a gente viveu, né? Se apegar muito a coisas materiais, não que elas não sejam importantes, né? Mas o apego, em geral, não é um caminho adequado. A gente não ter realmente essa visão da doação, da partilha, da caridade. Então, tudo isso passa pelo nosso ego. E esse é o principal ensinamento que Jesus queria nos ensinar. A capacidade que nós temos de acessar o nosso Cristo interno. Ele era como se fosse uma inspiração para nós, né? E tem um livro chamado As Canalizações de Yeshua, que na verdade são canalizações, eu acredito que até o livro original seja em inglês, se eu não me engano, mas que são canalizações feitas através realmente do Espírito de Jesus. E ele fala que ele realmente não veio para ser idolatrado, ele não veio para deixar essa imagem distorcida, né, que se colocou por algumas religiões da figura dele. Ele veio para deixar ensinamentos de que nós somos seres grandiosos e que dentro de nós habita a mesma força que ele tinha, habita a mesma capacidade de transformar, né? Transformar coisas dentro de nós, transformar coisas ao nosso redor, fazer coisas, enxergar as pessoas de uma forma diferente. Aqui sim nós podemos dizer que entra a questão do amor ao próximo, né? Esse amor ágape, esse amor incondicional, né? Fazer sem olhar a quem. Então, tudo isso, né, que a gente fala aqui sobre Jesus é algo que faz muito sentido quando você para reanalisar o que ele falava, o que ele deixou, por exemplo, ali na Bíblia também, né, que não é o único livro que traz fontes confiáveis relacionadas com a figura de Jesus, mas é a mais conhecida. E quando você olha por esse lado, você entende que sim, é claro que nós como humanidade vamos ter um olhar muito maravilhoso para com Jesus, até porque ele é o mestre realmente da evolução da Terra, né? Ele foi designado com esse papel de acompanhar a nossa evolução aqui na Terra, como mestre, como espírito. Mas existe muito mais coisa, né, além disso. E quando a gente consegue expandir esse nosso olhar para os ensinamentos dele, e não fica só fechado numa caixinha de que, um dia alguém vai vir para tirar a gente do nosso sofrimento de novo, né? Um dia alguém vai vir para salvar a humanidade, um dia alguém vai vir para realmente acabar com tudo que está acontecendo. A gente se coloca no papel de autorresponsabilidade. A gente entende que o que Jesus veio ensinar para a gente é a gente acessar a nossa capacidade de autotransformação e, consequentemente, inspirar o coletivo para fazer o mesmo. Então, esse vídeo, por exemplo, aqui, é um pedacinho, né, da oportunidade que nós temos de agir na vida do próximo. Talvez você tenha parado aqui por uma curiosidade, talvez você esteja assistindo esse vídeo, né, por conhecer a gente aqui do Pod Paz, enfim, alguém compartilhou com você esse vídeo. Mas o que eu quero te dizer é que você expanda um pouco o seu olhar, né? Se você, por exemplo, é de uma religião específica e você se conecta com essa religião, continue, né? Faça o que você acha que faz sentido, mas nunca deixe a sua visão ser limitada por coisas que você já não acredita mais, ou que não fazem sentido pra você, ou que às vezes no teu coração você tem ali uma desconfiança, ou algo que te fala, puxa, eu não concordo muito com isso, ou isso aqui não faz sentido pra mim, ou, nossa, eu vou atrás de outras informações também pra expandir o meu conhecimento, né? Como eu falei no início do vídeo, Jesus não fundou religiões. Jesus era um espírito que nasceu entre os essênios, um povo ligado à cura, à meditação, a coisas que hoje são muito criticadas, inclusive, né? Então veja como não há uma coerência em relação a tudo que Jesus veio nos ensinar e ao que os poderosos daquela época acabaram distorcendo a visão para terem o controle
da humanidade, né? O que Jesus veio nos ensinar vai muito além do que a maioria de nós conhece, do que a maioria de nós sabe. E é tão legal estar aqui falando para você com essa visão diferente hoje, sabendo que você vai ter acesso a um conhecimento diferente, que talvez vai plantar uma sementinha dentro de você, que não vai necessariamente conflitar com o que te conecta, né, no seu coração, mas vai abrir um pouquinho sua mente, vai expandir um pouco mais seu conhecimento e vai te trazer uma perspectiva de que, puxa, realmente, o que a espiritualidade espera de nós é que nós sejamos seres que a gente tenha coragem de enfrentar as nossas sombras, que a gente tenha coragem de enfrentar as nossas inseguranças, né, que a gente tenha coragem de olhar para dentro de nós e saber que nós somos uma centelha divina em evolução, em expansão. Jesus nos via assim. E quando a gente vê essas séries, esses filmes onde Jesus olhava para o ser humano, além das suas dores, além dos seus problemas, é muito sobre isso, né? Você vê como ele olhava realmente naquela interpretação, ele olhava além do nosso papel aqui, do que nós parecemos ser, né? Porque dentro de nós ele sabia que existia uma centelha divina que poderia chegar, inclusive, aonde ele está, que poderia se inspirar na centelha crística que ele já tinha dentro dele, né? Que ele representava. Então, o que eu quero te trazer aqui perto, né, dessa data tão especial ali, que é o Natal, que, assim como a Fabiola falou no vídeo anterior dessa série, né, por mais que não seja exatamente a data que Jesus nasceu, e isso já se comprova, né, até religiosamente, a gente pode usar essa data para uma coisa boa. Então, que esse vídeo possa inspirar você hoje, abrir o seu coração para novos ensinamentos e a entender dentro daquilo que faz sentido para o seu coração e daquilo que realmente é a verdade, de que Jesus veio trazer ensinamento, e sim, de amor, de paz, de felicidade, né, de partilha, de comunhão com o próximo, mas que o que ele mais vem ensinar para nós é acreditarmos em nós mesmos, na nossa capacidade de evolução, na nossa autorresponsabilidade diante de um mundo tão complicado, né, que traz tantas coisas a nosso respeito, e principalmente isso que eu falei para vocês, a nos libertarmos das ilusões do nosso ego. Então, faça essa análise agora nesse final de ano. Quais são as ilusões do seu ego que você ainda precisa se libertar? Quais são as ilusões do mundo que não fazem sentido mais para você, né? Para esse ser crístico que existe em evolução dentro de você, né? Dentro de cada um de nós. E assuma a responsabilidade pela sua evolução, né? Admire Jesus, né? Ore para Jesus, agradeça a Jesus por tudo que ele viveu aqui para nos trazer este ensinamento. Mas tenha a capacidade de olhar para dentro de você e entender que ele já te deu a sua salvação, que é o conhecimento, né? O conhecimento que está dentro de nós e a coragem dentro de nós de romper com todas essas amarras terrenas. Então era isso um pouquinho que eu queria trazer para você a respeito dos ensinamentos que Jesus veio nos ensinar, que nesse final de ano você possa olhar um pouquinho diferente, né, para essa data, para essas comemorações e ressignificar tudo isso dentro do seu coração, para que seja um momento de evolução ainda maior e um momento de alegria, de amor, sim, né, de paz, e que possamos nos olhar uns aos outros com um pouquinho mais de carinho, porque no fundo, né, somos todos iguais no sentido disso que eu falei. Estamos todos aqui para evoluir, estamos todos aqui para ultrapassar essas armadilhas, né, do nosso ego, essas ilusões. Então que a gente possa também olhar para o outro com um pouquinho menos de julgamento, com um pouquinho mais de compreensão e compaixão, porque assim como nós, o outro também está passando pelo mesmo desafio. Comenta aqui no vídeo o que você achou sobre essas informações, se você já tinha acessado esse conhecimento antes, e se você não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, porque ainda tem mais 2 vídeos dessa série do Natal, que vão vir aí na sequência nas próximas semanas, com temas super legais, para você poder aproveitar essa data com um pouquinho mais de evolução, com um pouquinho mais de informações relevantes para o seu conhecimento. Obrigada por estar aqui comigo, e até o próximo vídeo.